E aí pessoal, tudo bem? Então vamos nos aprofundar agora falando de experimentos. E antes de a gente só começar a falar dos experimentos, a gente falou já de matriz de amarração e do significado do MVP. A gente vai agora tratar um pouco do nosso Canvas, o que a gente estava trabalhando como Customer Segments e proposta de valor. O Arthur já falou bastante sobre isso, mas acho que só quero pontuar uma coisa para a gente seguir em frente e falar de aspectos um pouco mais de engenharia. Porque no final, quando a gente vai fazer um experimento, a gente vai ter que construir coisas. E aí a relação muda um pouco a partir do momento que você olha com um olhar de experimento e você precisa construir coisas muito rápidas para fazer teste. As escolhas ali são escolhas que a gente vai fazer de maneira inteligente, beleza? Bom, primeira coisa, a gente já conversou e descobriu, né, os problemas reais das pessoas. Acabamos de sair dessa fase e descobrimos que as pessoas têm problemas e dores muito fortes. E eu sei um pouco, já explorei um pouco, quais os benefícios e propostas de valor que parece que mais agregam. Porém, uma proposta de valor, ele tem uma concepção abstrata. Agora você precisa transformar essa proposta de valor em requisitos de engenharia, né? Em funcionalidades. Como é que você consegue transformar uma funcionalidade, um uso de um app, de um software, de um sistema, para atingir aquele objetivo que a pessoa trouxe? Então agora a gente vai pensar um pouco isso e os experimentos têm que rodar em cima disso. Então a gente vai descobrir o que a gente vai construir. No final desse processo, com vários tipos de experimentos diferentes, a gente vai chegar, né, na solução mínima possível, com o máximo retorno para a pessoa, né, usar e receber o valor que ela colocou. Tudo bem? Bom, qual que é então essa solução mínima que gera o máximo de valor, né, um valor suficiente para que o seu cliente comece a pagar por ela? Acho que é essa a busca que vocês têm que fazer agora, porque muitas vezes a gente se enrola numa solução muito grande, né, e acaba gastando energia, gastando tempo, gastando dinheiro eventualmente, onde na verdade se você fizesse uma ou outra funcionalidade só seria suficiente para você começar um negócio. Depois a gente complexifica a solução, né? Normalmente a solução começa de um jeito muito simples, eventualmente até tosca, né? E você vai avançando. Tem até uma frase que eu acredito que é do Steve Blank mesmo, que diz que se o seu MVP está muito bonitinho, então ele está errado, né? Você gastou tempo demais nele. Então, normalmente os primeiros experimentos eles são feios, né? E não são completos. E essa é a importância do Hair on Fire também. Se o cara tem uma dor muito forte e ele quer muito o seu produto, o que acontece? Ele não precisa ter o produto mais bonito. Ele precisa ter um produto que resolva aquele problema dele. Ele está desesperado para ter aquilo. Beleza? Então vamos lá. Qual que é a minha solução mínima? Como que a gente acha ela? É importante a gente olhar para as propostas de valor que vocês listaram, né? E olhar assim, se eu pudesse listar, né, dentro dos benefícios que eu quero entregar, quais são os mais importantes para o meu cliente? Vocês já sabem isso? Vocês sabem quais, dentre eles, como você classificaria, né? Se você perguntasse para ele, se eu precisasse escolher entre esse e esse, qual é o mais importante? Né? Se você pedisse para ele fazer uma régua de porcentagem de mais importante, ele falaria que ele colocaria 80% da energia dele numa funcionalidade menos na outra, porque uma carrega mais benefício que a outra. Esse exercício é super importante para começar a pensar em como que vai ser o teu produto, né? Então listar esses benefícios e depois tentar entender qual que é de fato essa lista de primeiros requisitos que vão gerar aqueles benefícios, beleza? E aí, assim, pensando nisso, né, olhando para a sua lista de propostas de valor, como que agora a gente vai começar a construir pequenos experimentos usando a matriz de amarração para tentar validar eles ou não, né? Então, a ideia desse final desse ciclo é conseguir minimamente que esse Hair on Fire se torne um Early Adopter. O que significa isso? Significa que você já conversou com ele gostou da tua proposta e ele está pedindo para que você mostre mais. A próxima reunião com ele, você vai chegar e vai mostrar, olha, eu tenho aqui já alguma coisa minimamente construída. Você consegue me dizer o que você acha que poderia melhorar e tal? E dar aquele primeiro, né, protótipo na mão dele. Com os seus experimentos você vai descobrir
quais são as reações, quais são as funcionalidades melhores e etc. Né? Com isso, você vai conseguir com que ele fique até mais empolgado e, eventualmente, numa próxima rodada, vire cliente. Tem alguns grupos até que conseguem nessa rodada, ao invés de conseguir early adopters, conseguir já clientes. Eu vou contar, inclusive, uma história para vocês que já conseguiu vender nessa etapa. Mas, mais importante do que vender, é conseguir o engajamento. Então, são graus de engajamento que você vai mostrando para ele que você consegue construir e que você vai gerando credibilidade a cada interação. Tá? Pode ser com as pessoas que vocês já entrevistaram, né? Então fazer os experimentos com todos, sim, e é muito mais útil, né? Você já criou um relacionamento nas entrevistas, agora você faz o quê? Você pega essas mesmas pessoas e retoma o contato para mostrar e fazer os seus experimentos, beleza? Bom, como testá-los? Então aqui a gente entra na ideia de experimentos, que o Arthur já falou bastante, né? Sobre o ciclo, o que eu quero aprender, como eu vou metrificar e o que eu vou construir. Só que agora nesse o que vou construir, eu gostaria de dividir, isso é uma abordagem que a gente faz aqui no AWC, eu vou dividir esse como construir em 3 partes, para a gente tentar gastar o mínimo de energia possível para descobrir o maior número de coisas possíveis nessa evolução, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai construir de uma maneira muito simples são os protótipos de guardanapo. Tá? O que é um protótipo de guardanapo? O protótipo de guardanapo ele pode ser uma apresentação, onde eu faço na apresentação desenhos esquemáticos de como a minha solução vai funcionar. Pode ser um desenho feito à mão, pode ser um desenho feito em computador, pode ser fotos extraídas na internet, pode ser um fluxo, né? O mais importante é que ele mostre como a solução vai funcionar e dê a sensação para o usuário de que ele sabe o que é, né? Pode ser uma maquete 3D, isopor, papelão, que você mostre e explique como que vai funcionar o serviço ali. Pode ser um vídeo explicativo, pode ser um mockup online. Né? O mais importante é que, para definir o protótipo guardanapo, é que ele seja algo que você consiga fazer em até 24 horas. Tá? Então, uma coisa super simples, que você construa muito rápido e aí você consegue já levar logo para alguém dar o feedback, você colher impressões e verificar se uma funcionalidade é mais importante, qual que não é, porque qual que é a percepção de valor de cada parte, tá? Então, protótipo guardanapo, 24 horas para construir. Coisas super simples, materiais super simples, não é para gastar tempo, tá bom? Bom, um exemplo disso, a gente gosta dessa frase que é do things that don't scale, que ajuda muito a gente a perceber, do Paul Graham, né? Você conseguir fazer coisas num primeiro momento que não são escaláveis. Às vezes o pessoal de startup está muito viciado nessa linguagem da escala, só que nessa primeira fase de descoberta não adianta pensar em escala. Você precisa pensar em resolver um problema para alguém, a ponto dessa pessoa amar a sua solução. Então é super específico mesmo. Faça um negócio específico para uma pessoa, resolva o problema daquela pessoa do começo ao fim, mesmo que isso exija que você faça tudo à mão. Tá? Esse é um negócio importante, porque você vai aprender com o processo. Tá? E isso é o mais importante desse caminho todo. O Road Labs, eu falei para vocês num primeiro momento, num outro vídeo, sobre a história deles. Né? Então eles tinham lá um projeto que ia fazer a metrificação de buracos nas cidades e vender para governo. Aí eles descobriram que o governo não fazia sentido depois das entrevistas e que eles tinham que falar com concessionárias. Dentro das concessionárias, eles foram lá fazer uma primeira entrevista para descobrir como é que funcionava. Eles descobriram que tinha o seu José, que andava de carro, e eles viam os buracos, encostava na via, né? E ao encostar na via, marcava numa prancheta a posição do buraco na via para fazer o tal do índice de qualidade de via. E aí o que acontece? Eles não precisavam construir todo o sensoramento deles de novo. Qual que é a solução mínima para entregar o maior valor para eles? O seu José já fazia isso. Ele tinha um trabalho de encostar e não tinha integração. O que eles propuseram ali na hora para o pessoal? Cara, e se eu fizesse um botão simples que encaixa ali para vocês e nesse encaixe eu consigo eventualmente já te dar a informação do buraco com a posição GPS. Né? E na hora os caras adoraram. Né? Adoraram com um protótipo muito simples, nem protótipo, eles tinham uma apresentação e jogaram a ideia ali em cima da hora. E eles já conseguiram R$15 mil para fazer esse projeto. Ou seja, dá para conseguir já um cliente até com um protótipo de guardanapo. Não é comum, é raro, mas se a pessoa for tão hair on fire assim,
no primeiro protótipo guardanapo o cara fecha contrato com você, porque é algo super simples e se tua proposta for fácil e entendível, eles vão aceitar, tá? Bom, Road Labs. Aqui eu tenho uns exemplos também do próprio slide que eles usavam no AWC. Tá? Então, pegando aqui um pouco do deck para vocês terem uma noção, aqui está o desenho deles, que né, tinha um esquemático do que eles faziam, os membros, quantidade de entrevistas, já estavam nas 70 entrevistas que tinham feito, mais 20 na semana anterior, né, e uma descrição simples ali do que é o que eles falam. Aqui, né, o deck deles de Customer Development e Customer Segment e Value Proposition, onde eles mostram ali né, qual que é o segmento de clientes e qual que é a proposta de valor que eles estão colocando. Né? E aí, né, no fim, o que eles aprenderam no último ciclo, tem ali uma referência importante que eles fecharam né, com a Planalto Sul, R$15 mil para o desenvolvimento de um produto. Então eles estavam exatamente na transição das entrevistas para um protótipo de guardanapo e conseguiram vender o primeiro contrato por 15 mil, tá? Com uma apresentação de PowerPoint. Bom, o protótipo de guardanapo, como eu falei, é uma coisa super simples. Então pode ser de papelão, pode ser algo improvisado numa mochila para você sentir como uma pessoa usaria, pode ser telas de apps pintadas ou impressas em folhas sulfite para que as pessoas possam fingir que estão apertando, você dizer, puta, o que é essa tela? Se você clicar aqui, ele vai para uma outra tela. Então, são coisas muito simples, 24 horas para você testar e colocar na frente de um cliente e ver como ele se comporta e o que ele acha daquilo, tá? Sempre lembrando, eu estou mostrando protótipo, tá? Mas o que é mais importante do que o protótipo é a ideia de experimento, né? Lembrando o que eu quero aprender, como que eu vou medir e aí o que eu construo para medir isso. Só que muitas vezes não adianta só você dar o protótipo na mão do usuário, né, do cliente. Você tem que fazer perguntas para ele, você tem que interagir e isso que é toda a sua ideia de experimento, beleza? Bom, aqui tem um desenho do dispositivo deles, né, do Road Labs. Então eles fizeram um botão simples com uma tela de celular integrada que mostrava a posição e aí o motorista, o seu José, agora só apertava o botão que já marcava a posição GPS do buraco. Tá? Então um negócio super simples, valeu R$15 mil e deu uma impulsionada para eles terem o primeiro cliente, que é a Planalto Sul. Bom, vamos agora falar de um segundo tipo de protótipo. Falamos do primeiro, que é o protótipo de guardanapo, e agora a gente vai para o protótipo de baixa fidelidade. O que é o protótipo de baixa fidelidade? É tudo que você consegue fazer com recursos próprios, seus, da sua universidade, o que tem à mão ali. Então, poxa, eu já tenho um Arduino. Eu tenho ali um Raspberry Pi que dá para fazer. Eu tenho uma câmera webcam que eu posso usar. Eu tenho um carrinho que eu usei no desafio de robótica. Então, assim, você tem um monte de coisas ali que você já pode usar e está na sua mão, tá? Então, que a gente não precisa fazer grandes compras, grandes orçamentos, tá? É um sistema simples que automatiza uma parte da sua proposta de valor que você quer testar. Lembrando, experimento diferente de protótipo. E o usuário já consegue verificar por si só algumas coisas entregues. Poxa, Diogo, mas eu não consigo construir o produto inteiro. Não importa. Você pode fazer um protótipo de baixa fidelidade que automatize uma parte. Toda a outra parte você pode fazer na mão. Então, às vezes, poxa, eu não tenho um banco de dados. Mas ele manda um e-mail para mim e eu adiciono isso manualmente numa planilha de Excel. É esse tipo de mentalidade que o protótipo de baixa fidelidade ele tem. Então você automatiza uma parte, faz alguma coisa ali, mas do resto você pode fazer muito à mão. Ou às vezes, a resposta era para dar instantânea, mas eu dou em 24 horas. Por quê? Porque eu tenho que fazer interno, né, no meu computador e depois eu devolvo para ele o diagnóstico em 24 horas. São todas ideias que ajudam você a construir e testar o quê? Você está testando hipótese de valor. Tá? Então, coisa simples para isso. Então, a pergunta que fica é o que você consegue fazer com os recursos próprios. Esse é o protótipo de baixa fidelidade. Bom, uma das coisas um dos cases do AWC que representa muito bem isso foi do Export. Eles são da UNB, fizeram a AWC em 2016. Hoje, logo depois de terminar a AWC, eles conseguiram no primeiro ano um faturamento de R$700 mil e uma receita para 2018 de R$1,5 milhão. Eles tinham um dispositivo, eles queriam no primeiro momento, vou contar a história inteira deles, eles queriam no primeiro momento colocar um dispositivo no tênis das pessoas para poder medir com maior precisão a posição GPS durante a corrida, né, para pessoas que fazem corrida de rua. O que aconteceu, a gente fez o mesmo processo, eles foram entrevistar e eles viram que as pessoas não viam necessidade nisso, porque o celular deles já davam a precisão suficiente. Poxa, mas é uma precisão de 5 metros de raio e a deles era de centímetro.
isso não era valor para o usuário. Ah, mas já tá bom o celular é de graça, né? Por que você vai me dar uma posição de centímetro? Então eles voltaram para dentro, conversaram com os coaches, fomos analisar outros segmentos de cliente. Encontramos um segmento super específico, bem hair on fire, arbitragem de corrida para concursos públicos. Então, bombeiro, policial, todos têm que fazer um processo de uma prova física e tinha um problema seríssimo de arbitragem ali. Por quê? Porque eles precisam fazer uma corrida X metros durante um tempo específico, só que quando o pessoal apitava para parar, um ou outro dava uns passinhos para mais, para menos e tal. E como tudo era medido na mão, isso dava muito problema jurídico, entrava e era eliminatório, então tinha muito problema disso. As pessoas hoje resolviam como isso? Colocando aqueles tapetes de RFID, né? Mas só que é muito caro colocar aquilo. Eles colocavam o quê? A cada 10 metros. Ou seja, a gente ainda tinha um problema de um erro de mais ou menos 5 metros. Né? Então, não é tão simples assim gerenciar isso. E a solução deles era por centímetro. E você podia controlar exatamente. Quando o tempo parava, ele marcava a posição GPS exata da pessoa. Os caras adoraram, porque tinha muito gasto, muito custo com o jurídico. Então isso é um Hair on Fire clássico. Quando eles descobriram isso, foram entrevistar, os caras adoraram, assim, não, eu preciso, quando que vai estar pronto? Super desespero. Aí os meninos vieram falar com a gente, já queriam fazer o orçamento completo da WC, a gente falou, não, façam outra coisa antes, vocês precisam testar antes, façam um protótipo de baixa fidelidade. Pegaram equipamentos deles, pegaram o GPS que eles já tinham, colocaram numa bicicleta e colocaram uma forma de visualizar isso no computador, a posição enquanto a bicicleta andava. Eles foram mostrar para o pessoal que tinha gostado, o pessoal da prova, e mostraram no computador. Né? Quando esse cara viu, né, ele viu um mapa de Google Maps, né, onde eles estavam, dentro de uma pista de corrida, e viu aquele pontinho que era uma bicicleta andando na rua, aparecendo na tela com uma precisão exata, esse cara ele ficou doido. Chamou na hora os outros diretores, eles foram lá ver aquilo. Que assim, de verdade, vocês são, né, a maioria de vocês são técnicos, engenheiros. É um negócio super simples de fazer. Né? Mas você mostrar, ele não sabe disso, e você mostrar que você consegue, cara, deu uma credibilidade para eles, que na hora o cara falou, cara, eu vou ter uma prova em outubro e eu gostaria de colocar vocês. Né? Então, gente, isso é um protótipo de baixa fidelidade. Você mostrar, e eles aprenderam muita coisa, porque quando eles colocaram isso lá, o cara começou, putz, legal pra caramba, mas, cara, vai ter um problema, eu vou precisar trocar o tempo todo de colete, porque você vai pôr isso aí num colete pra mim e tal, e você vai precisar de muitos equipamentos, né? Será que você não consegue colocar isso num cartão SD? Aí ele falou, poxa, legal, porque eu vou ter menos equipamentos, vão quanto por bateria? 15 por bateria. Então tá, então eu preciso só de 15 equipamentos, e de muitos cartões SD. Putz, eu tenho um problema com criptografia. Por quê? Porque, putz, se isso vazar, isso prova, eliminação, então você vai ter que tomar cuidado com esse software, né? E provavelmente você não vai poder ver esse dado na hora, vai ser só depois, né? Então não vai poder acompanhar o movimento das pessoas na tela. Isso tem que ser invisível. Então assim, tem várias questões que conforme ele foi mostrando, o cara foi trazendo para ele e ficou cada vez mais clara a solução, tá? Bom, isso aqui é um pouco do desenho que eles fizeram, de alguns MVPs que eles fizeram antes de apresentar para esse cara. Então, super importante, né, vocês fazerem protótipo de baixa fidelidade. Se aprende muito gastando muito pouco, tá? Um outro exemplo aqui são coisas mais simples, coisas com Arduino, como eu falei, algumas coisas já prototipadas em impressora 3D. Então todos os equipamentos de prototipagem rápida ajudam a você mostrar um conceito automatizado ali, beleza? Aqui um pouco do sistema que eles fizeram, o colete também que eles fizeram ali para poder fazer a prova de corrida depois. Bom, último tipo de protótipo. Falamos de protótipo de guardanapo, que é feito em 24 horas, baixa fidelidade, que é feito com as coisas que estão à sua volta, ao teu entorno. E agora a gente vai falar do último protótipo, que é o protótipo quase produto, vamos dizer assim, né? O teu primeiro produto, né? A gente chama de protótipo de função crítica. Por quê? Porque a ideia é que você encontre de fato qual que é a função crítica. É a função principal ou as funções principais, mas é um número pequeno, que fazem com que o teu cliente entenda o valor máximo daquilo.
né, que ele fala, cara, só por isso já merece alguns dinheiros, né? Isso é importante que vocês tentem encontrar e descobrir, tá? Bom, já nesse protótipo, vocês já vão começar a usar, então, técnicas de engenharia mais claras. Então, vocês já sabem um pouco mais os requisitos, né, que é necessário. Vocês vão precisar fazer projetos mecânicos e eletrônicos, vão ter que fazer uma estrutura mínima de design externa, vão precisar entender qual que é o valor entregue e quanto que ele paga, né, por essa solução. Eventualmente, nesses momentos, saem algumas propostas para cliente, né, com eventualmente cronograma até você poder entregar esse protótipo, né? Então é um protótipo completo. E normalmente o protótipo de função crítica é o protótipo que a gente faz o orçamento da WC e dá valores para eles, tá? Vocês vão fazer o orçamento, mas tudo é super importante. Quando vocês forem fazer o protótipo de função crítica e os experimentos de função crítica que vocês querem, a gente vai enviar para vocês uma documentação para que vocês façam o pedido de compras para a WC. E aí vai ter que ter desenho técnico. Então, nos decks, cara, a gente vai ter espaços para vocês colocarem desenhos técnicos. Dos outros, né, que aí é um pouco mais simples, dos outros protótipos, mas no protótipo de função crítica a gente vai exigir engenharia. Se vocês não provarem que vocês estão fazendo a coisa do jeito certo, do jeito correto, a gente não vai dar o dinheiro para vocês comprarem. É muito importante que vocês façam isso e façam isso quanto antes. No protótipo no meio do ano, a gente inclusive vai ajudar vocês, se for o caso, a fazer escolhas de engenharia mais conscientes dado o design, né? Mas lembre-se, assim, vai suar, não é fácil, vai ter cálculo, né? E vocês vão ter que fazer isso internamente para trazer para a gente, tá? Um dos casos que é mais importante para ilustrar isso é da MVisia, que eles são de 2015, né? Foi o nosso primeiro programa WC. Eles, no nosso caso, eles fizeram na época uma máquina de seleção automática de mudas de eucalipto, né? Uma câmera de visão computacional, eles conseguiam, cada muda que passava, eles identificavam se era boa para plantar ou não. Nessa época, para construir a máquina, o AWC chegou a oferecer para eles mais de 30 mil reais para construir essa máquina, né? Por quê? Porque eles provaram que eles sabiam construir, fizeram todos os desenhos técnicos, mecânicos e estava muito bem azeitado, inclusive com alguns pré-clientes já pedindo a máquina, né? Então, eles logo depois do AWC, eles ganharam o Prêmio Santander, Prêmio Inovacana e estavam para receber um investimento de R$1 milhão. Esse aqui é um dos desenhos, né, de protótipo deles, utilizando software de CAD, com todos os desenhos específicos do que eles queriam fazer. Era importante que a gente soubesse que eles sabiam disso e que a gente enxergasse todas as lógicas de engenharia que eles tinham visto ali, né, e que estivesse conectado, óbvio, aos experimentos que eles queriam resolver. Com isso, a gente estava confiante de que beleza, eles vão saber construir, eles sabem do cliente deles, eles sabem quais as funcionalidades principais e eles não vão perder tempo e dinheiro fazendo isso. O WC deu o dinheiro para eles construir, tá? Bom, então é importante, gente, fazer experimentos, tá? É uma extensão da ideia de entrevistas, então estavam o tempo todo pensando em entrevista. Para quê? Para validar o ciclo de hipóteses. Agora vocês têm que estar pensando o tempo todo em experimento para validar o fluxo de hipótese. Então, apresenta a ideia, traga como funcionará, veja as reações, pergunta. Então, não é só o protótipo, né? O protótipo, de novo, né? O ciclo do que eu quero aprender, né? Como que eu vou medir e depois o que eu construo. É esse sempre o ciclo, só que a ideia é trazer esses 3 tipos de protótipo para que vocês consigam fazer isso em escala crescente e descobrir de fato qual que é o mínimo que vocês precisam construir para ter o maior valor entregue. A ideia da WC, gente, é a gente colocar uma provocação para vocês, tá? Que vocês consigam fazer 10 experimentos de guardanapo, 10 experimentos de baixa fidelidade e um experimento de função crítica até o final do ano, cara, é excelente. Então, quanto vocês fizerem isso, o quanto mais rápido e pelo menos chegarem até o workshop presencial do meio do ano com já primeiros projetos de engenharia do protótipo de função crítica, logo depois do workshop presencial, a gente já começa a construir, já aprova o fluxo de pagamento, etc. É essa a ideia, só que precisa de muita energia de vocês. A gente vai demandar de novo energia de vocês para acelerar esse processo de aprendizado, beleza? Bom, vou apresentar rapidamente o record para essa fase, que é diferente do record
que a gente usou na fase P, que era um recorde de entrevistas, tá? Agora é um recorde de solução. Aqui a gente tem o total de experimentos, quantos vocês fizeram de guardanapo, quanto de baixa fidelidade e quantos de função crítica, quais foram os aprendizados do último ciclo, um protocolo de experimentos, então você tem ali, né, o arquétipo de quem você está usando, o que vocês querem descobrir de fato e como será conduzido o experimento. Vou fazer isso, depois isso, vou dar o produto na mão dele para ele testar sem eu comentar nada, depois eu vou fazer uma série de perguntas, assim, assado. Esse protocolo precisa estar muito bem desenhado e azeitado com o que vocês colocaram na matriz de amarração, beleza? E o registro do experimento. Então, quando vocês fizeram experimentos, o que foi feito, quais foram as métricas utilizadas, as hipóteses cobertas e o registro dos resultados. Né? Pode ser escrito bem longo para ficar muito claro. Esse record ele fica de registro para vocês e eventualmente para o coach também entender como que está a mentalidade do empreendedorismo científico de vocês. E ele eventualmente vai trazer feedbacks direto ali. Ponto importante, tanto o experimento como o deck dessa fase devem ajudar muito vocês a fazer o pedido de compra. Então façam direitinho, que depois fica mais fácil de fazer o pedido de compra, beleza? É isso, gente. Valeu!